Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 2. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz: então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Amém? Pode tomar o teu assento. Não existe palavra melhor do que nós ouvirmos de alguém chegar até nós e dizer assim: Deus é contigo. Isso é maravilhoso. Eu estou no Evangelho há 28 anos, e desde que eu entreguei a minha vida para o Senhor, uma das coisas que eu temo até hoje, mesmo sabendo de que Deus é um Deus que nos dá o livre-arbítrio para a gente tomar as nossas decisões, mas eu sempre tive um certo temor na questão de tomar uma decisão, porque eu bem entendo que a partir do momento que que a igreja está nas mãos de Deus, não podemos, não devemos fazer nada sem antes Deus assinar embaixo, sem antes Deus permitir. E em todas as áreas da minha vida, as decisões que eu tomo, que eu tomei, eu sempre procurei uma resposta da parte de Deus. Sempre procurei se é ou não a vontade de Deus. Por quê? Porque todos nós temos desejos. Desejo de conquistar algo, desejo de fazer alguma coisa. Desejo, por exemplo, quando eu me converti, eu cheguei na igreja, após entregar minha vida para o Senhor, eu cheguei na igreja cheio de desejos. E um dos maiores desejos que eu tinha era me casar. E o desejo era tão grande que com 2 anos de crente, 2 anos de convertido no Senhor, num acampamento de jovem, lá em Barão Geraldo, eu me lembro que uma moça nova convertida, eu me colocava na época também como novo convertido. Essa moça estava há poucos meses na igreja. Ela chegou para mim e disse assim: estou apaixonada por você, e Deus me mostra que você vai ser o homem da minha vida. E uma moça bonita, cabelo todo cacheado, o nome também muito bonito, que era o nome, eu sempre achei o nome Ana, nome muito bonito. E aquilo mexeu comigo, porque eu 2 anos na igreja, servindo a Deus, cheguei na igreja cheio de desejos, desejo de casar, desejo de comprar um carro, desejo de fazer a obra, e a gente chega cheio de vontade na igreja. Isso é comum, isso faz parte do ser humano, ter iniciativas, vontades, desejos. E eu me lembro que eu não dei resposta para ela no acampamento, de que eu aceitaria o pedido dela de namorar com ela, mas eu comentei com alguns irmãos da mocidade na época, inclusive um deles é pastor hoje na igreja do Nazareno, e alguns irmãos que eu comentei acerca do pedido daquela moça que tinha feito para mim, eles disseram a mesma coisa que o profeta Natã disse para mim: tudo que está no teu coração faz, porque Deus é contigo. Então eu comecei a achar de que ali já era a resposta certa da parte de Deus para a minha vida. E eu me recordo que eu, buscando a Deus em oração, eu não esperei Deus me responder nada, que a vontade, o desejo era tão grande, que em menos de uma semana eu marquei um encontro com ela e disse: vamos namorar. E namorei com essa jovem, noivei com essa jovem, porém não me casei com ela. Porque eu entendo que eu não me casei com ela,
porque a minha vontade não era a vontade de Deus. Mesmo recebendo orientações do líder da igreja na época, já era a pastora Laura, e ela disse para mim: essa moça não é moça para você se casar. Mesmo assim, eu namorei com aquela moça e noivei com ela. E graças a Deus não me casei com ela, porque o meu desejo era grande, a minha vontade era imensa. A Bíblia diz, através do filho de Davi, Salomão, quando ele escreve o Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da sua boca. Então eu aprendi de que tudo que eu for fazer, eu tenho que pedir uma direção de Deus, mesmo sabendo de que Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer nossas escolhas, tomar as nossas decisões. Mas não tem coisa melhor do que você ser guiado por Deus. A Bíblia diz, Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando nós pedimos a Deus e aguardamos o tempo de Deus, nós vamos obter a resposta certa para a nossa vida. Porque tem muita gente querendo construir algo que Deus não mandou construir. Tem muita gente fazendo coisas que Deus não mandou ele fazer. Tem muita gente que às vezes na emoção chega para alguém e diz assim: olha, eu estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de fazer aquilo. E às vezes a pessoa que está ao lado dele, ao lado dela, gosta tanto dele, gosta tanto dela, que chega ao ponto de dizer: tudo que está no teu coração faz, porque Deus é contigo. E nem todas as coisas Deus é conosco. Eu já quebrei a cara no ditado popular. Eu já fiz muitas coisas achando que eu tinha a aprovação de Deus, e eu não tinha, e Deus não mandou. Tem muita gente construindo o que Deus não mandou, tem muita gente fazendo o que Deus não mandou. Mas Natã era profeta de Deus. Natã foi o próprio Natã, o profeta, que chegou ao ponto de exortar Davi quando ele cometeu o pecado de adultério e de homicídio. Natã era de Deus, Natã era profeta de Deus, mas Natã chega para Davi e diz: Davi, tudo quanto tem no teu coração, faz, Davi, porque Deus é contigo. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu caminhei no evangelho, quando eu cheguei na igreja, a pastora lembra muito bem disso, com um irmão de uma outra denominação. O irmão era da Assembleia de Deus, uma igreja abençoada. Mas aquele irmão, por muitos anos que ele caminhou comigo, ele tentava incutir na minha cabeça, pastora, de que se Deus só falava no culto se tivesse uma profecia, que se Deus só falou no culto se alguém fosse usado em uma revelação, porque se tivesse só a ministração da palavra e não tivesse profecia, não tivesse visão, não tivesse revelação, Deus não estava ali. E isso é perigoso, porque a maior profecia sempre foi, sempre vai continuar sendo a palavra de Deus. E uma das maneiras que Deus fala conosco é através da sua palavra. E tem muita gente recebendo profetada. Pessoas vão no monte orar. Eu tenho ido toda a última quinta-feira do mês no monte da Pirelli orar. Toda a última quinta-feira estou eu lá com um pastor muito amigo meu que está fazendo uma campanha, e ele me chama para pregar na igreja dele, e de lá nós vamos orar no monte. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu coloco os pés no monte, eu falo: Deus, perdoa os meus pecados. Se eu fiz algo que não agradou ao Senhor, se eu fiz alguma coisa que está te entristecendo, tem de misericórdia de mim. Eu estou entrando aqui para me orar. Mas, Senhor, me livra de profetada, porque lá é um entra e sai de crente. É crente chegando, é crente saindo, é crente orando alto, falando em línguas estranhas, é crente rodopiando, falando assim diz o Senhor, e o Senhor não está dizendo nada para ninguém. É crente falando que Deus manda dizer e Deus está quieto, e estão brincando com as coisas de Deus. E isso é muito sério. Mas
A palavra de Deus diz nessa noite que Natã era profeta, e Natã chega para Davi e diz assim: Davi, tudo quanto está no teu coração para fazer, Davi, faz, Davi, porque Deus é contigo. Mas não era essa a vontade de Deus. Mas Davi tinha um desejo. Qual era o desejo de Davi? Construir um templo. Davi olha e vê a casa dele, o palácio de cedro, vê tudo muito bonito, tudo muito organizado, e ele fala: meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é na minha vida, eu tenho vencido os meus inimigos, as batalhas eu tenho conquistado, Deus tem me abençoado. Mas a presença de Deus, a arca de Deus está dentro de uma tenda, e onde a tenda vai, a arca vai junto. Não é certo eu morar num palácio de cedro, eu tenho o bom do melhor, e a arca de Deus está dentro de uma tenda. Vou construir uma arca. Aí Davi chega para Natã e diz que deseja construir uma arca. Natã, eu vou construir uma igreja, um templo, para colocar a arca de Deus, que é a presença de Deus, porque eu já trouxe ela da casa de Obed-edom, e a arca já está aqui, e ela está em tendas, não está certo, eu vou construir um templo. O que você acha, Natã? Aí Natã chega para ele e diz assim: Davi, tudo que você tem no teu coração, faze, porque Deus é contigo. E é gostoso nós ouvirmos uma palavra assim, de que Deus é conosco. Sabe, naquela luta que você está enfrentando, ou naquele momento que você está para tomar uma decisão, e você vai pedir conselho para alguém, e Deus nem deu a resposta para você, e nem tão pouco para aquela pessoa, mas aquela pessoa libera uma palavra bonita para você, às vezes fala em língua estranha, e diz assim para você: faz isso mesmo, porque Deus é contigo. Olha para o seu irmão que está do seu lado, olha para ele, olha, dá um sorriso para ele, fala assim: cuidado, nem sempre a tua vontade é vontade de Deus. Irmãos, eu já recebi muitas profecias, já recebi muita revelação de Deus através de alguém. Os profetas estão profetizando, as pessoas estão dizendo no nome de Deus que Deus mandou, que Deus está dizendo, mas eu continuo acreditando na palavra. Eu continuo acreditando que a Bíblia é a boca de Deus falando comigo. Porque eu me recordo numa certa ocasião que quando eu me casei com a Carol, eu pagava aluguel e eu disse para Deus, em oração, eu falei: Deus, eu sou a pessoa mais interessada em saber quanto tempo da minha vida eu vou pagar aluguel. Eu perguntei para Deus: mostra para mim, Senhor, quanto tempo da minha vida eu vou ficar pagando aluguel. Fui em vigília, fui na igreja, preguei em igrejas. Os profetas não chegaram a profetizar nada de casa para mim. Mas, irmão, não tem coisa melhor do que a resposta vir da boca de Deus. E eu disse: Deus, quanto tempo eu vou ficar no aluguel? Mostra para mim, Senhor, porque eu estou 2 anos pagando aluguel aqui. Aí eu oro, apresento a causa diante de Deus, abro a Bíblia à noite para mim ler, como é de costume. E quando eu abro a Bíblia, a palavra sai em Atos capítulo 28, versículo 30. E a palavra estava escrito lá, da seguinte maneira: e Paulo permaneceu na casa que alugara por 2 anos e recebia todos quanto vinha. E ali ele anunciava o reino de Deus. Aí eu li: Paulo permaneceu na casa que alugara 2 anos. Ou seja, eu entrei no apartamento e eu fiquei 2 anos certinho dentro do apartamento. Quando completou a semana que eu completei 2 anos no apartamento, a Caixa Econômica liga para mim e diz: está aprovado, você vai receber a sua casa lá no bairro Parque Eldorado. E no ano passado, para a glória de Deus, a casa já foi quitada. Mas a resposta veio de Deus. Não tem coisa melhor do que recebermos resposta de Deus. O que o povo está profetizando, as pessoas, para agradar os outros, estão dizendo que Deus mandou dizer e Deus não disse nada. As pessoas estão dizendo: assim diz o Senhor, e o Senhor está quieto. E muita gente está brincando com Deus e vai dar conta com Deus. A Bíblia diz, no Antigo Testamento,
no livro de Deuteronômio. A Bíblia diz, no capítulo 18, do versículo 20 até o 22, a palavra do Senhor diz: mas se o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez vocês perguntem, está isso no versículo, como sabemos se uma mensagem vem do Senhor? Aí vem a resposta: se o profeta proclamar mensagem em nome do Senhor e não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem de Deus. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Então, se alguém vem e profetiza na tua vida e não acontece, não vem de Deus. Foi um profeta de presunção, e ele vai dar conta naquele grande dia diante de Deus. E Deus vai falar assim: você diz lá para aquele irmãozinho daquela igreja, naquela congregação, naquela vigília, assim diz o Senhor, quando foi que eu te ordenei você falar isso? Então é um profeta mentiroso. Mas voltando no que eu estava falando, os nossos desejos não são muitas das vezes o desejo de Deus. As minhas vontades às vezes não é vontade de Deus. Eu comprei um carro, já comentei sobre isso aqui. Eu comprei um carro porque um irmão da igreja falou: compra, irmão, é do meu primo o carro, é bênção, olha o valor do carro, é um Aparati, compra, vai ser bênção para a tua vida. Olha, tem um probleminha só no documento, mas é de Deus, irmão, Deus é contigo, pode comprar que Deus é contigo. E eu comprei aquele carro e até hoje eu tenho dores de cabeça por causa desse carro. Porque eu comprei, eu não apresentei diante de Deus o meu desejo, a minha vontade, mas eu só ouvi da parte do irmão: Deus é contigo, irmão, é de Deus, compra porque é de Deus. E tem muita gente caindo nessa, e eu já fui vítima disso. O que é o desejo? É uma expectativa de possuir ou alcançar alguma coisa. Toma cuidado com os teus desejos. Cuidado se você está construindo algo que Deus não mandou, para você lá na frente não sofrer. Cuidado para você não fazer o que Deus não mandou, achando que Deus está no negócio, e às vezes Deus não está no negócio. Estão entendendo? O negócio é muito sério. Por quê? Porque a Bíblia diz, através do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. E no versículo 9, o profeta continua dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Cuidado com tuas decisões. Cuidado com pessoas que dizem para você fazer, que Deus é contigo. Mas Natan era profeta, pastora. Natan era um profeta. Mas quando o profeta é de Deus, Deus não permite dele ser visto como um falso profeta. Porque eu acredito que quando Natan chega diante de Davi e fala aquilo, Deus do céu já olha e diz: eu não mandei você falar isso para ele. Por que você está falando que é para ele fazer o templo? Ele derramou muito sangue. Como que você está dizendo que eu sou com ele, se eu não falei para você dizer isso para ele? Eu acredito que Natan foi repreendido. Mas a Bíblia diz no versículo seguinte, no versículo 4, que na mesma noite, Deus chega para Natan dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: não me edificarás uma casa para eu morar. O nosso Deus é um Deus de conserto. Cuidado com as tuas vontades, os teus desejos. Porque o filho pródigo, ele desejou sair da casa do pai. O filho pródigo desejou pedir a parte da sua herança para ir para uma terra muito longe. E ele não pediu orientação para Deus. Ele só chega diante do pai e diz: pai, dá a parte da herança que me pertence, porque eu vou para uma terra bem longe daqui. E o pai fica triste, dá a parte da herança, e ele vai, sem a direção de Deus, e gasta todo o seu dinheiro com meretrizes, e gasta todo o seu dinheiro com roupas caras, com cavalos,
com sandálias da mais cara da época, com os mantos mais bonitos da época. E quando ele cai em si, ele vê que ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha nem o que comer, e desejou comer bolotas de porcos, porque ele saiu sem a direção de Deus. Tem muita gente andando sem a direção de Deus. Tem muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer. Tem muita gente achando que Deus está em todos os negócios, e às vezes Deus não está, e isso é muito sério. É como aquele homem que sai de Jerusalém com destino a Jericó, que também era judeu, não pede orientação para Deus. E ele sai de viagem, sozinho. E no caminho ele é pego por salteadores, que o bateram, espancaram e deixaram semi-morto. Ele não pediu orientação para Deus, não pediu proteção de Deus, não pediu para Deus: o Senhor está nesse negócio, meu desejo, a minha vontade é sair daqui de Jerusalém e ir até Jericó. Mas a Bíblia não fala que ele pede direção, que ele não pede a bênção de Deus, e ele vai na sua vontade, ele vai no seu desejo e cai na mão dos salteadores. E tem muita gente se ferindo, muita gente se machucando, muita gente sofrendo, e às vezes culpa o ministério, culpa o pastor, culpa a igreja. Tem muita gente casando porque recebeu profetada: ó, essa daqui é a que Deus te preparou para você casar. Não dá 2 meses, 3 meses, 1 ano, se separa. A melhor resposta vem da parte de Deus, igreja. Não existe coisa melhor do que Deus falar conosco através da sua palavra. Eu não sou contra revelação, eu não sou contra profecia. Deus me chamou para o evangelho através de uma visão em sonho. Deus usou pessoas já para falar comigo que se cumpriu. Mas eu tenho muito cuidado. E uma coisa que eu temo muito é fazer aquilo que Deus não mandou eu fazer. Ah, eu quero vender essa casa. E vai lá e vende. Ah, eu quero comprar esse negócio. E vai lá e compra. Ah, eu estou com vontade de trocar de carro. Vai lá e troca. Ah, eu estou com vontade de fazer alguma coisa. E vai lá e faz. A partir do momento que você entregou a sua vida para Deus, você não manda mais nela. O que prevalece na tua vida não é mais a tua vontade, mas é a vontade de Deus na tua vida. E se você tem Deus como teu Pai, como teu Deus, como teu Senhor, você vai ter um diálogo com Ele. Senhor, tu está nesse negócio? Senhor, é da tua vontade eu fazer isso? E não cair na lábia de qualquer um, não ser um crente piolho. Sabe o que é crente piolho? Piolho anda na cabeça de todo mundo. Não vai nem qualquer revelação: ai, Deus é contigo, achando que todo profeta está sendo usado por Deus. Não, toma cuidado, porque o espírito de engano também está dentro das igrejas. Ah, mas como você fala isso se Jesus está na igreja? Deus estava lá no trono e Satanás se apresentou para acusar Jó lá. Você acha que se ele foi até o céu, diante de Deus, para acusar Jó, ele não vai entrar dentro da igreja? Existe muito espírito de engano. Muitas pessoas sofrendo, porque está fazendo o que Deus não mandou fazer. Está com desejos que não nasceu no coração de Deus. Está querendo realizar algo que Deus não aprova. E está sofrendo. E a culpa é de quem? É de Deus? Não. A culpa é da igreja? Não. Natã não era falso profeta. Mas ele chega para Davi e fala: tudo que tens em teu coração faz, porque Deus é contigo. Toma cuidado com os teus desejos. Toma cuidado com profecias. Elas existem? Existe. Alguém já profetizou para mim? Já. Se cumpriu? Já. E algumas outras, se cumpriu? Não. Casei em 2004, 2006, não tinha nem 2 anos de casado. Vou eu pregar na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Jardim Lisa. Levam a palavra, a pastora abençoou, fui lá, levei a palavra, uma igreja grande, igreja bonita. Quando acaba o culto, não tinha nem 2 anos de casado. Olha que isso é muito sério, que eu já aprendi com a pastora isso. A pastora da igreja, esposa do pastor, vem em mistério rodopiano, saião com coque, aquelas crentes bem pentecostal. E vem rodopiando e coloca a mão bem no ventre da minha mulher, eu só olhando de longe. E fala: você lembra disso, cara? Eu vejo uma bola de fogo entrando nos teus ovários. Marca, irmã, pode marcar. Daqui 9 meses você está com uma criança no colo. E se essa profecia não é de Deus, eu rasgo a minha Bíblia.
Você lembra disso? Eu orei a Deus para nunca mais eu voltar lá, porque senão ela ia ter que rasgar a Bíblia. Aí eu falei, não vou voltar lá. Está entendendo como que é? Marca no tempo de 9 meses. Você vai chegar aqui nessa igreja com a criança no seu colo. A profecia era de Deus. Quando ela entrou no carro, preocupada, eu mais ainda, porque eu tinha medo de ter filho, né? Aí ela, o que você achou? Eu falei assim, olha, os profetas estão profetizando. A Bíblia diz, em Provérbios também, capítulo 29, versículo 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Vamos fazer o seguinte, não vamos julgar a profecia e nem o profeta. Vamos orar e entregar na mão de Deus. Aí eu orei a Deus e disse, Deus, eu repreendo no nome de Jesus, se essa palavra foi uma palavra de engano. Eu anulo no reino espiritual e no reino físico, na minha mulher, eu anulo. Em nome de Jesus Cristo. Eu me casei, estou com pouco tempo. Mas eu não estou sentindo paz no meu coração. Então eu entrego essa causa diante do Senhor. Se foi da emoção, se foi da carne, se foi do engano, não permita que aconteça nada com a minha mulher. Minha mulher foi engravidar 6 anos depois, 2012. Com 3 meses de gestação, de gravidez, ela perde a criança. Os médicos não sabem o porquê. Vai lá saber se não foi porque aquela mulher pôs a mão ali na barriga dela. Passa 2 anos eu já achando de que Deus não tinha mais nada em relação a aumentar a minha casa, a minha família. Achando, tanto eu quanto ela, de que Deus não estava mais naquele negócio dela ser mãe e eu ser pai. Deus prepara uma viagem, eu vou para Natal. Chega lá em Natal, 13 dias naquela cidade, eu disse, Carol, eu não posso ficar aqui 13 dias sem ir numa igreja assistir um culto e ficar só indo para praia. Eu não consigo. Se você consegue, cada um tem o seu jeito, eu não consigo. Aí vou eu numa Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, Ponta Negra, pertinho da casa da minha irmã. Aí estou eu lá no culto, o pastor diz assim, olha, Deus me mostra que você é um mensageiro da palavra. Você vai trazer uma palavra semana que vem aqui na igreja. Que dia, pastor? Você é ministro do evangelho. Eu falei, eu prego, pastor, mas eu estou para ir embora. Ele disse assim, quinta-feira. Eu falei, é o dia que eu vou embora. Ele falou assim, não, que hora que você vai embora? Eu disse assim, eu vou embora meia-noite. Eu tenho que estar 11 horas da noite no aeroporto. Ele falou, dá tempo. Eu falei, mas o aeroporto não é mais em Parnamirim, é em São Gonçalo do Amarante. Ele falou, não, eu passo a palavra mais cedo, você ministra a palavra, mas dá tempo, pode vir, que Deus está nesse negócio. Aí eu falei, meu Deus, um pastor, um senhorzinho, talvez ninguém dá nada para ele, baixinho, pastor Neto, nunca me esqueço dele. Fui lá naquela quinta-feira, minha irmã, você é doido, você vai perder o voo. Eu falei, não vou não, eu vou lá pregar. Preguei a palavra. Quando eu acabo de pregar, eu passo o microfone para aquele homem. A Carol está sentada lá no último banco. Ele fala assim, aquela mulher lá no fundo é sua esposa. Eu disse, chama ela aqui. Carol, vem cá. Carol sobe no altar. Aquele pastor olha para mim, começa a sorrir. Olha para ele e diz assim, hoje vocês voltam para Campinas, mas chegando lá vocês vão ter uma surpresa, porque eu vejo um menino no colo de vocês. E para dizer que eu estou falando por ordem de Deus, anota o meu telefone, porque você vai me dar notícia. Cheguei em Campinas com 3 dias, Carol, eu estou sentindo aqueles enjoo que eu senti em 2012, eu acho que estou grávida. Eu falei, eu tenho certeza, porque aquele profeta era de Deus. Vamos na farmácia, compramos o teste, deu positivo. Está aí o meu filho Felipe com 8 anos de idade. Existe profecia de Deus, pastor? Existe, mas é difícil, viu? É coisa rara, é muito raro, é raro, mas eu continuo preferindo esta, a palavra, porque quando a Bíblia diz em Provérbios 28, 19, não havendo profecia o povo se corrompe, a parte B do versículo diz assim, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa é a lei, essa é a maior profecia. Não faça nada sem permissão de Deus na tua vida. O profeta Natan, ele disse, não, Davi, você já trouxe a arca, você já ganhou tantas guerras, os inimigos Deus está colocando debaixo dos teus pés, é tanta vitória, e agora você deseja construir um templo? Vai, Davi, faz tudo que está no teu coração, Deus é contigo. Mas na mesma noite, o Senhor chega para Natan e diz para o meu servo Davi,
assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar. Mas Davi tinha sido bem sucedido no transporte da arca. Davi tinha ganhado um monte de guerra. Davi, o que ele fazia acontecia. Deus escolheu ele lá no pasto, ninguém dava nada para ele. Tirou ele lá do meio das ovelhas. Vai cuidar do meu povo Israel. Mas nem tudo que Davi tinha que fazer, que ele desejava fazer, era o que Deus queria. Amém, igreja? Então olha para o seu irmão e diz assim, muito cuidado com as tuas vontades. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. O irmão vai louvar, irmão Jadir, e eu vou orar uma oração de 1 minuto. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu peço que o Senhor venha trazer paz no coração desse irmão, no coração dessa irmã. Que tudo que este irmão for fazer, que tudo que essa irmã deseja fazer, seja primeiramente aprovado pelo Senhor. Tudo que eles quiserem realizar, que haja, Senhor, uma direção da tua parte. Que eles não venham a fazer nada daquilo que o Senhor não mandou fazer. Que eles possam ser verdadeiramente guiados pelo Senhor. E que a tua paz esteja reinando na vida de cada um. É que eu te peço, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, os teus sonhos são sonhos de Deus. Mas diz assim para ele, mas os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Amém, igreja? Aplaude a Jesus.